Vamos receber o pastor Gesiel com a linda salva de palmas. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, Deus seja adorado, Deus seja respeitado, Deus seja amado, Deus seja querido, Deus seja observado, Deus seja venerado para sempre e sempre. Aleluia. A unção do Todo-Poderoso está aqui. Honra-me sobremaneira voltar a esta igreja, a este santuário, a esta tribuna. Honra-me sobremaneira dispor da oportunidade para lhes ministrar a palavra de Deus em uma escola bíblica. Honra-me sobremaneira estar outra vez com o livro de Deus aberto e ter que falar sobre ele. Queira o Senhor nosso Deus dirigir-nos, abençoar-nos e nos dar vitória na marcha desta noite. Eu quero pedir aos amados irmãos a gentileza de tomar o seu assento, por favor. Eu estou informado de que as 2 noites anteriores desta escola bíblica foram muito abençoadas por Deus. Segunda e terça-feira. Eu estou querendo que a bênção do Senhor vai permanecer conosco, entre nós e em nós. Uma coisa é a bênção conosco, outra coisa é a bênção entre nós. Outra coisa é a bênção em nós. Quando a bênção está conosco, pode ser que esteja com uns e com outros não. Quando a bênção está entre nós, procuramos saber exatamente onde é que ela está e às vezes não localizamos. Agora, quando a bênção está em nós, não há o que duvidar. Esta noite a bênção está em nós. Está dentro de nós. Antes de nos reportarmos ao manual desta escola, ao livro-texto, eu quero louvar a Deus pela vida desse servo do Senhor que escreveu este livro. Eu acho que a cada 25 anos, ou talvez a cada 40, talvez a cada 50 anos, aparece um livro fora do comum. Fora do comum. E nestes últimos anos apareceu esse livro, Lealdade e Deslealdade, e me pareceu realmente uma atitude sumamente sábia da parte do bispo, da parte da direção dessa escola, da parte de todos, finalmente, não somente ter, como aceitar este livro como um roteiro para as pré-leções dessa escola. Eu me permito usar uns poucos minutos de introdução até que entre propriamente no livro. A importância de uma escola bíblica não pode ser posta de lado. É bom que cada obreiro ponha o seguinte pensamento no seu coração: ir ou não ir a uma escola bíblica não é a mesma coisa. Ir é uma coisa, deixar de ir é outra coisa. Ir causa vantagens, deixar de ir causa prejuízos. O que perdemos quando não estamos numa escola bíblica, normalmente, não é recuperável. Você pode até gravar, você pode até comunicar a outras pessoas, mas o ensino que você recebe em primeira mão não tem substituto. É impressionante como Deus trabalha de uma maneira muito especial. Eu me lembro, pastor, que a primeira escola bíblica que eu tive o privilégio de participar, eu me lembro, foi no mês de maio do ano de 1959. Eu vou repetir,
mês de maio do ano de 1959, eu participei da primeira escola bíblica na minha vida. Não posso esquecê-la. Eu tinha 19 anos, eu sou de 40. Assisti aquela escola bíblica, foi um impacto na minha vida. No ano seguinte, 1960, Deus me deu o privilégio, fui ordenado ao ministério. De lá para cá, eu tenho assistido tantas escolas bíblicas. E vou declarar aos irmãos uma coisa. A igreja, a Assembleia de Deus neste país, deve muito às escolas bíblicas. Deve muito. O bem que tem feito para o povo de Deus não pode se medir com palavras. Só a eternidade vai revelar o significado real de haver sido possível para muitos obreiros assistirem a várias escolas bíblicas. A deste ano está trazendo um tema surpreendente, extraordinário: lealdade e deslealdade. É verdade que em algumas versões da Bíblia não existe a palavra lealdade. É verdade. Algumas versões não existe a palavra lealdade. Existe a ideia. É muito bom nós prestarmos atenção a isso. Às vezes uma palavra não está na Bíblia, mas o conceito está. Por exemplo, a palavra missionário não está na Bíblia. Mas nós temos missionários. Por quê? Porque o vocábulo não está, mas o conceito está em toda a Bíblia. A ideia de missões vem de Gênesis e termina em Apocalipse. Escola dominical, assim mesmo, escola dominical não está na Bíblia, mas o conceito de uma escola feita no dia do Senhor, isso está em toda a Bíblia. A mesma coisa com lealdade. Mas existem algumas versões que têm a palavra lealdade e, consequentemente, também tem a palavra deslealdade. A palavra mais próxima que nós temos na Bíblia para lealdade é a palavra fidelidade. Eu vou pedir que os homens digam lealdade e as irmãs digam fidelidade. Vamos lá, os homens. As irmãs. Estabelecer uma diferença profunda entre lealdade e fidelidade é parecido com rachar cabelo. Difícil. A gente não tem instrumento para rachar um cabelo. Mas existem, no fundo, pequenas, sutis diferenças entre lealdade e fidelidade. Lealdade tem que ver com os compromissos do nosso caráter. Fidelidade tem que ver com os compromissos de alguma aliança feita. Quando existe algum documento, quando existe algum compromisso, quando existe alguma aliança, quando existe algum negócio, quando existe alguma palavra dada, é preciso haver fidelidade. Então é preciso primeiro haver uma coisa concreta para depois haver fidelidade. O marido só deve ser fiel à esposa depois que casa. Antes que case não faz sentido. Agora casou, fez uma aliança, tem que haver fidelidade. Já a palavra lealdade mora dentro de nós, independentemente de compromisso, independentemente de aliança, e nós temos que ser leais por causa do nosso caráter. Ser leal é uma questão de caráter. A deslealdade é, em primeiro lugar, um defeito de caráter. Porque lealdade é uma firmeza de posição que nos permite honrar uma pessoa ou uma situação. E como a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão não gosta muito de honrar os outros, é por isso que muitas pessoas não são leais. Porque para ser leal tem que haver um princípio de honra. E esse princípio de honra, a natureza de Adão não gosta. Mas a natureza de Cristo gosta. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quantos podem glorificar a Deus por isto? Existem rápidas considerações que eu quero fazer
Eu só queria pedir que a escola bíblica repetisse, por favor. O homem, eu vou mudar, não sofro pressão nenhuma por isso, mas eu vou mudar. O ser humano é um ser gregário. Diga, o ser humano é um ser gregário. Pode repetir, por favor? O que quer dizer o ser humano é um ser gregário? Esta expressão significa o seguinte: toda pessoa que nasce, que pertence ao gênero humano, só vive feliz, só vive bem, se estiver em grupo, se viver em sociedade. Isso não fui eu que descobri, isso foi Deus que falou. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. O homem não foi criado para viver só. Eu não estou falando aqui de sexo e muito menos de gênero. Estou falando aqui de natureza com que Deus nos dotou quando Ele nos criou. Nós nascemos para viver em grupo. Nós temos alguns sentimentos que nós nunca poderíamos expressar se nós fôssemos sozinhos. Não poderíamos. Mas Deus nos fez assim, um ser gregário. E nós somos criados para viver em sociedade. Já que nós fomos criados para viver em sociedade, nós não podemos viver isolados. Vamos lá, nós não podemos viver isolados. Mas o obreiro não pode viver isolado. Os obreiros que produzem menos da igreja do Senhor são aqueles que são isolados, aqueles que não se comunicam com ninguém. Às vezes nós pensamos que nós sabemos muito, até o dia que nós conversamos com alguém que sabe mais do que nós. Ih, rapaz, que coisa. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo uma coisa muito boa, até o dia que nós descobrimos que alguém está fazendo uma coisa melhor. Por isso é importante observar esta questão de criação de Deus para nós. Agora, todo agrupamento de pessoas exige um líder. Vamos repetir: todo agrupamento de pessoas exige um líder. Quem tem mais de 3 filhos, quem tem de 3 filhos para mais, sabe do que eu estou falando. Quem tem 3, mais então é mais fácil de ver. Se tem 3 filhos, pode descobrir que tem um que manda nos outros. Às vezes é o caçula, e não é assim, não, mas quem é você? Não, porque isto é um instinto de liderança que existe no ser humano. Os senhores querem ver? Por favor, eu quero pedir uma gentileza. Abra sua mão e ponha a sua mão aberta em direção ao seu rosto, igual a minha está. Diga: minha mão é muito bonita. É ou não é, irmãos? Eu não sei a dos irmãos, a minha é, a dos irmãos também. Ok, agora põe assim: quantos dedos? São todos iguais? Em primeiro lugar, os dedos da mão são um número ímpar, 5. E o outro fato importante na nossa mão, os senhores podem notar que tem um dedo maior do que os outros? Como é o nome desse dedo maior? Médio, tá bom, dedo médio, ok. Esse dedo, por que ele é maior? Você sabe por que esse dedo é maior? É porque a mão é um símbolo da sociedade humana. A mão é um símbolo da raça humana. No Salmo 90, Moisés disse: Senhor, confirma o trabalho das nossas mãos. Mão é um símbolo de nós mesmos, como igreja, como sociedade, como povo. Toda vez que existirem 5 pessoas juntas, e você olha de novo para a sua mão, olha outra vez, cada dedo representa uma pessoa. Então você está representando quantas pessoas aqui? De 5 pessoas para frente. Reparem que tem um dedo maior. Esse dedo maior simboliza o líder. O líder. Isso é o testemunho que Deus deixou conosco. E por que está na mão? Porque tudo que você faz na vida, você usa a mão. Ninguém consegue deixar a mão em casa e ir trabalhar. A mão sempre lhe acompanha. Agora, note bem,
Onde é que está o dedo maior? No meio. E este é o lugar do líder, no meio. Agora é interessante, você me pergunta o que tem isto que ver com o tema da nossa escola bíblica. Deixe-me fazer uma pergunta. Esse dedo grande, maior de todos, ele conseguiria viver sozinho na mão? Sim ou não? E esse que está lá dele, sim? Não. Esses dedos da mão são inseparáveis. Esses dedos da mão são interdependentes, eles não são independentes. Se fosse independente, a gente cortava e punha fora, mas não são independentes, são interdependentes. Um depende do outro. Você pode ver que tem um dedo que você não consegue levantar assim, não dá, por quê? Um está dependendo do outro. Assim deve ser a sociedade humana. Cada pessoa depende de outra. Agora traz isso para a igreja. Na igreja do Senhor tem 5 crentes, tem que ter um líder. É um grupo de evangelização de 5 pessoas, tem que ter um líder. É uma classe da escola dominical que está começando com 5 pessoas, tem que ter um líder. Agora o líder tem que estar no meio. Mas tem uma coisa: os 4 dedos, para que a mão faça uma obra bem feita, os 4 dedos, estes dois e estes dois, tem que ser leais a este. Olha a lealdade ou a deslealdade na nossa própria mão. Quem é que pode glorificar o nome maravilhoso do Senhor? Agora, repitam após mim: todo líder necessita de assistentes. Como é que a Bíblia chama os assistentes do líder? Todo líder necessita de assistentes. A primeira razão porque um líder precisa de assistentes é porque ninguém pode liderar um grande grupo sozinho. Enquanto são só 3, 4, 10, 20, vai. Mas à medida que vai aumentando, ele precisa de assistentes. Cada vez que nós pomos na nossa cabeça que nós somos o tal, se eu puser na minha cabeça que eu não preciso de ninguém perto de mim, eu estou cavando a minha sepultura, eu estou garantindo o meu fracasso. Todo líder precisa de assistente. Você pode ser a pessoa mais inteligente de Madureira, você pode ser a pessoa mais inteligente do Rio de Janeiro, você pode ser a pessoa mais inteligente do Brasil. Se você vai exercer uma liderança, você precisa de assistentes, de alguém que esteja ao seu lado. Há um homem na Bíblia que não gostava de assistentes. Há um homem na Bíblia que não gostava de ninguém nesta posição assim, de futuro sucessor, futuro substituto. Não, vocês se lembram quem era? O profeta Elias. O profeta Elias tem muitas virtudes, mas o profeta Elias tinha um defeito: ele achava que ele era o único. Eu quero lhe dizer com todo o amor em Cristo, com toda ternura, não deixe o diabo lhe enganar, fazendo você pensar que você é o único. Eu vou dizer mais uma coisa: prometa não ficar triste comigo e prometa voltar amanhã, mas eu vou falar a verdade. Quando eu penso que eu sou bom, eu logo descubro que alguém é melhor do que eu. Se você pensar que você é o tal, logo vai aparecer alguém que é melhor do que você. O Elias pensava que ele era o tal. Elias pensava, e um dia ainda disse para Deus, aí que foi o fiasco deles. Oh Deus, que foi Elias? Eu estou aqui sozinho, eu fiz. Você sabe o que eu fiz no Monte Carmelo? O senhor sabe o que eu fiz, o senhor sabe o que aconteceu comigo lá no Ribeiro de Querite, o senhor sabe o que aconteceu comigo na casa da viúva, o senhor sabe o que aconteceu, eu. E ele, deixa de ser bobo, Elias, você está pensando que você é o único? Eu tenho 7 mil. Esta é uma razão porque tem que haver lealdade, porque ninguém é perfeito, ninguém é único, ninguém é o tal. A Bíblia diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único. Aleluia! O Senhor
teu Deus é o... Diga. O Senhor teu Deus é o... Agora Elias, imagina Elias pensando, vou dizer uma coisa, não é exagerando não, viu meu querido, não é exagerando, Elias, eu sou Elias, tá? Não é exagerando não. Você já viu algum profeta aí fazer o que eu fiz lá no Monte Carmelo? Fiz nada, não é exagerando não, humildemente falando. Você já viu algum profeta fazer o que eu fiz lá na casa da viúva? Não. Só que você confere os milagres de Elias, do seu ministério, e foram 7. Se Elias está pensando que ele é o tal, ele precisava voltar aqui para ver Eliseu, que fez o dobro do que ele fez. Faça o melhor que você puder fazer para Deus, mas não pense que não tem melhor do que você, porque seguramente tem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, agora, diga comigo: líder, assistentes, liderados. Este é o retrato da igreja. Primeiro em cima, o líder. Depois, os liderados. Depois, os assistentes. Mas eu havia feito uma pergunta e que eu não respondi. Eu vou responder agora. Como é que a Bíblia chama os assistentes de líder? Hoje nós temos os nomes bonitos. Eu acho bonito. Vice-presidente. Irmãos, é um nome lindo. É um nome lindo, lindo. Vice. Agora, no tempo do Antigo Testamento, os nomes não eram esses, não. Vou dar para os irmãos 3 nomes que se usava para os assistentes no Antigo Testamento. Na Bíblia. Primeiro, falei depois de mim, servo. Servo. José capítulo 1, verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés que Deus então escolheu a Josué, servo de Moisés. Josué não é vice-presidente de Moisés? Não, é servo. E vou dizer uma coisa: se o vice-presidente não é servo, não merece ser vice-presidente, porque só deve ser vice-presidente se for servo. Aleluia. Bom, a escola bíblica tem este mérito, não é? Da gente estar aqui dizendo coisas que a gente nunca diria num culto de domingo à noite, não é verdade? Ok, como é que chamava o assistente do líder no Antigo Testamento? Mas tem outro nome. 1 Crônicas capítulo 10, versículo 4, sabe como se chamava? Escudeiro. Como é que é, irmãos? Os homens, as irmãs. Hoje nós chamamos de vice-presidente. Como é que o Antigo Testamento chama de escudeiro? Sabe para que existe a segunda pessoa trabalhando numa escola dominical, o vice-superintendente? Sabe para que existe o vice-presidente na igreja? Sabe para que existe o vice-líder na comissão de visitas? Sabe para que existe uma vice-dirigente no ciclo de oração? É para ser escudeiro do líder. Quem está funcionando como número 2 não é para disputar o número 1, é para proteger o número 1. E eu vou dizer algumas coisas, pastor, eu vou lhe falar de todo o meu coração. Eu vou falar de todo o meu... Eu nunca escolhi um tema desse para falar, nunca. Porque eu nunca escolhi, não escolhi. Agora é esse, não? É este, então eu estou nele. Ok, deixa eu dizer uma coisa para os amados irmãos. É melhor ser o número 2 fiel do que um número 1 infiel. Isto é uma verdade. É melhor ser o número 2 fiel do que o número infiel. Agora eu vou dizer outra coisa muito séria. É preciso que o Espírito Santo encontre liberdade no nosso coração para trabalhar. Existem algumas pessoas na igreja que foram levantadas por Deus para serem número 2. E se Deus levantar uma pessoa para ser o número 2, é inútil essa pessoa ter sonhos, sabe? Quando será meu dia? Quando será meu dia? Olha, o dirigente da congregação aqui está com anemia. Oh meu Deus, será que está chegando o meu dia? Olha, parece que o nosso dirigente está no hospital. Oh meu Deus, será que está chegando a minha vez? Lealdade e deslealdade. Só um minutinho, por favor, bispo. Desculpa, acho que você puxar o irmão e demorou.
Eu quero pedir que você leve isto muito a sério. Fale com Deus claramente, ou então não fale, espere Deus falar. Se você foi chamado para ser o número 2, a honra de ser o número 2, levantado por Deus, é melhor do que a desonra de ser o número 1 e não ser aprovado por Deus. Há pessoas da igreja que não vieram, não foram levantadas, não tem chamada, não tem vocação para ser o número 2, não tem vocação para ser a vocação para ser o número 1. Então, seja o número 2 com excelência, seja o número 2 com fidelidade, seja o número 2 que agrade a nosso Pai Celestial. A Bíblia Sagrada diz em primeiro livro das Crônicas que o rei tinha escudeiros. O co-pastor, o vice-dirigente de congregação, o vice-superintendente da escola dominical, a vice-dirigente do ciclo de oração, não é para competir com o dirigente, não é para competir, é para ser escudeiro, é para proteger, é para abençoar. Agora, você sabe o que é escudeiro? Há pessoas que tudo de ruim que sabem, querem falar com o pastor. Seja escudeiro, algumas coisas segura, deixa a flecha pegar em ti, não precisa pegar no rei, não precisa pegar no rei. Algumas flechas que foram atiradas contra os reis nunca chegaram. Por quê? Por causa dos escudeiros. Não, eu sou fiel, pastor, eu sou fiel. Tudo que eu souber, eu vou contar. Aprenda a ser bombeiro e apague o fogo, ao invés de fazer do seu pastor uma torrente de problemas. Quando vocês estão entendendo, digam amém. Agora, a pessoa que Deus tem para ser o número 1, para ser o líder, ela será, mas ela só será no tempo de Deus. E há um segredo da Bíblia, há um segredo. O livro de Josué, no capítulo 1 diz: havendo morrido Moisés, Deus levantou Josué, servo de Moisés. No primeiro versículo de Josué diz: Josué, servo de Moisés. No último versículo de Josué diz: assim morreu Josué, servo do Senhor. Você não vai ser primeiro ser servo do Senhor, não. Você vai ser primeiro servo de Moisés, para depois ser reconhecido como servo do Senhor. O que significa isto, irmão Gesiel? Significa o seguinte: quem não servir bem a Moisés, não serve bem a Deus nunca. Porque Deus, ele não está vendo, e Moisés, ele está vendo. Servo de Moisés, no capítulo 1, servo do Senhor, no último capítulo. Se você quer começar uma boa carreira, comece como servo de Moisés. Agora lá na frente, Deus pode lhe honrar e dizer servo do Senhor. Mas aprenda a lavar as mãos de Moisés. Só tem direito a ter as suas mãos lavadas por alguém quem já lavou as mãos de outra pessoa antes. Primeiro, o assistente no Antigo Testamento chamava-se como servo. Segundo, chamava-se como escudeiro. E terceiro, chama-se pajem de armas. Pajem de armas. Quando você lê pajem de armas, leia, atualize, é vice-presidente, é vice-dirigente, é vice-diretor, é segundo, é isso, é esta conotação. Pajem de armas. O rei vai à guerra, mas quem leva as armas é o pajem de armas. Você não pode aspirar uma segunda função na igreja só para mérito, só para título. É para levar as armas. 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 Se você não tiver prática suficiente de levar as armas do rei, Deus nunca deixará que alguém se levante para levar as armas suas.
Para termos alguém que leve as nossas armas, primeiro temos que levar as armas de alguém, até que chegue o dia. Só quem está compreendendo, diga amém. Fale assim, escola bíblica: nem todos podem liderar. Nem todos podem ser assistentes de líderes. Mas todos podem ser liderados. Quem se lembra de Jacó, diga eu me lembro. Jacó, quem se lembra, diga eu me lembro. Nunca vimos, mas a gente se lembra muito de Jacó. Ok, Deus deu um sonho para Jacó. Jacó lá no caminho de casa, fugido, tal, etc. Aí Jacó teve o sonho, e diz a escritura sagrada: e sonhou, e eis um elevador que estava posto, e ele apertou o botão e chegou ao 30º andar. Quantos dizem amém? A Assembleia de Deus tem sido muito criticada por outras denominações evangélicas, muito criticada. Vocês têm uma escada, vocês são mecânicos, tem que ser auxiliar, tem que ser porteiro, depois auxiliar, tem que ser diácono, tem que ser... Que é isso? Onde é que vocês viram isso? Onde é que nós vimos? Na escada de Jacó. Nós não temos nada com quem tem elevador. Jacó sonhou, foi com uma escada. Você tem que aprender os degraus da vida, você tem que conhecer experiências. Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus pode pegar um jovem aí e fazer do jovem evangelista. Deus faz o que Ele quer. Agora, o sonho é da escada. Como é que você vai um dia pastorear uma igreja? Como é que você vai ter reunião de diáconos se você nunca foi diácono? Como é que você vai dar uma orientação aos presbíteros se você nunca foi presbítero? Agora, quem sobe de elevador do 1º ao 20º conhece o 1º e conhece o 20º. Tem 18 andares que ele não tem a menor ideia do que é. Ficou trancado naquela caixa. Quando abriu, maravilha, 20º. Não, passo a passo, escada é degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau, degrau. E se você esta noite está subindo e já faz anos que você está no degrau, é porque Deus vai lhe dar muito tempo para viver, por isso não tenha pressa. Agora, quando você vê um subindo muito rapidamente, começa, e isso aqui é pouco tempo de vida, olha como ele está subindo depressa. Não fique invejando quem sobe depressa, não. Pode ser que seja aleluia. Algumas coisas práticas, e deixa eu abrir agora o livro, né? Porque eu já sei que o pastor na segunda leu o livro. Bispo Abner entrou firme aqui ontem à noite, meu Deus, das características, estou sabendo já, pena que eu não estive aqui. Algumas coisas práticas. Uma igreja tem 20 pastores, cresceu, a obra está grande, tem 20 pastores. Aí um daqueles pastores, um dos 19, que tem um que é o pastor da igreja, o 19 está ali, daqui a pouco vem uma irmã, pode ser um irmão também, um irmão, e diz: meu servo, o cajado que eu te dei, não aceita essa profecia não. Deus deu o cajado, foi para o pastor titular da igreja. Quem tem cajado na igreja é o pastor titular. Porque em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, diz ao anjo da igreja, não interessa quantos pastores tem, só tem um anjo, ao anjo da igreja. E como é que a gente vai explicar? Explica assim: o pastor titular, que aqui, por causa da versão americana, chama-se pastor sênior, o pastor titular, o pastor presidente, o pastor veterano, etc, etc. Então, como é que vamos resolver essa questão? O pastor titular, ele é o pastor da letra D de Deus, o pastor da todo mundo, o pastor da igreja. E os outros são pastores na igreja. Então, se um pastor auxiliar vai visitar um outro campo, irmão, é pastor de onde? Eu sou pastor em Madureira.
Eu sou pastor em Madureira, o pastor de Madureira está aqui atrás de mim, aqui nesta noite. Bom, escola bíblica é exatamente para este propósito. Ok. O senhor pode me fazer uma gentileza? Pode. Está aqui em pé? Obrigado. Ilustração tem que ser assim. Jesus faz ilustração. Muito bem. Ok. Eu estou agora, excepcionalmente, representando o pastor titular de uma igreja. E aqui está um pastor auxiliar. É só uma ilustração. Por favor, o senhor, por favor. Ok. Se o pastor titular da igreja chegar a um lugar e encontrar um pastor auxiliar e ele puser a mão no ombro dele, o auxiliar que agradeça a Deus a honra, o pastor titular pode fazer, mas o pastor titular não pode chegar e pôr a mão e abraçar o pastor como se fosse seu colega. Pastores auxiliares não têm colega, pastores auxiliares têm líder. Se o pastor auxiliar quiser, irmãos, está aqui meu colega, o pastor titular da igreja quiser chamar o pastor auxiliar de colega, é uma questão de honorabilidade do pastor. Agora, pastor auxiliar não tem jamais o direito. Aqui está o bispo Abner, meu colega. Seu colega não, seu líder. Quem lidera não é colega de ninguém, colegas são os liderados. Ou nós respeitamos o princípio de autoridade, ou então vira o caminho de Lúcifer. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Aleluia. Qual é a sua posição na igreja? Toda vez que nós assumimos uma responsabilidade na igreja, nós devemos sempre levar em consideração qual é a minha posição. Então você deve saber o que é que você está fazendo na igreja. Se você é um presbítero, você tem uma posição de honra. Quem fala disto é Paulo, a Timóteo. Paulo é muito claro a Timóteo, muito claro, digno de honra, até diácono também. Agora só tem uma coisa, tem que compreender, todas as pessoas que estão na igreja têm que compreender que o governo do céu é equilibrado, é estável e é perfeito por causa do respeito que existe no céu ao princípio de autoridade. Ninguém disputa autoridade com Deus no céu. Ninguém. Na terra é a mesma coisa. É um presbítero, então compreenda, de maneira, aí já é uma questão mais local, o pastor orienta, mas eu acho muito bonito chegar numa igreja, um presbítero está dirigindo o culto, quando chega o pastor, o senhor quer que eu passe para o senhor? O senhor quer que eu passe? Você é o dirigente em lugar do pastor, você está aqui representando o pastor, mas é uma tentação para o cidadão se apoderar e ser dono de alguma coisa. Todo dirigente de congregação é dirigente da congregação, não é representando sua pessoa, é representando o pastor da igreja, que não podendo estar fisicamente lá, ele usa aquela pessoa para representá-lo. E cada vez que a pessoa compreende isso, ela está dizendo: Deus, eu estou no caminho da lealdade. Diga: Deus, eu estou no caminho da lealdade. O nosso manual nos oferece uma sugestão para estudos, que não é o caso aqui hoje, mas nós estamos vendo no capítulo 7, um assistente leal diz assim: o assistente leal é um bom embaixador, uma imagem muito bonita, os irmãos certamente já tiveram a oportunidade de ler. Os irmãos estão vendo que tem Lucas 16 e 12 lá do lado direito, e embaixo diz: há uma proliferação. Quem encontrou, diga eu. Então leiam: há uma proliferação. Todos que podem ler, leiam. Há uma proliferação de assistentes. Primeiro, Absalões. Segundo, Adonias. Terceiro, Aitofés. Quarto, Simeis. 5, Joabes. Sexto, Judas. E 4. Aqui há algumas pessoas humanas e uma pessoa não humana, angelical, que infelizmente serve de exemplo de deslealdade. Isso aqui merecia uma escola bíblica, se fosse o caso, mas tomara que não caso. Tomar uma escola bíblica com essa gente, francamente, não dá prazer.
Mas é muito bom que nós saibamos. Eu vou lembrar aqui somente 2 cidadãos que estão aqui: Absalão, que é o primeiro, e Lúcifer, que é o último. Qual foi o problema de Absalão? Irmãos queridos, se nós queremos ser leais, nós devemos ser vigilantes. Eu vou repetir: se nós queremos ser leais, e temos que ser, nós devemos ser vigilantes. Vamos falar juntos? Se eu quero ser leal, eu devo ser vigilante. Agora, vigilante com o quê? Eu tenho nesta tarde uma palavra de Deus sobre este assunto que eu estou falando aqui sobre Absalão. Uma palavra forte. Espero que a escola não se acabe hoje por causa da força desta palavra, mas vai continuar. Você precisa ser vigilante, não é só com as tentações. Muitos pregadores do Evangelho, muitos pastores, muitos obreiros são tão vigilantes com as tentações que eles passam o seu ministério inteiro e não pecam e não caem naquelas tentações. São exemplos, são coisas magníficas, são verdadeiros ícones. Mas isto é um lado da questão, e eu quero lhes apontar um outro lado. Tenha muito cuidado, seja muito vigilante com as suas virtudes. Seja muito cuidadoso com os seus talentos. Não deixe a sua inteligência subir demais da sua cabeça, porque aí você pode menosprezar os outros, inclusive o seu líder, se não tiver a cultura, o conhecimento que você tiver. Isso é uma questão muito séria. O perigo de nós superestimarmos as nossas virtudes. O perigo de nós superestimarmos o que nós temos de bom na vida. O que Deus te deu de bom na tua vida é para ser motivo de gratidão e de alegria, mas não pode ser motivo de vaidade. Por que o senhor está falando isso? Porque a Bíblia diz que Absalão era bonito. A Bíblia diz que Absalão era formoso. E a formosura de Absalão, que era no rosto, a formosura de Absalão, que era no corpo, passou para a mente e fez com que ele se tornasse um demagogo, fez com que ele se tornasse uma pessoa que estava arregimentando as outras por causa da sua formosura. Na Bíblia, na segunda carta de João, tem o exemplo de um homem também que, por causa de talentos que ele possuía, ele quis ser o primeiro. A Bíblia diz que ele buscava o primado. Use os seus talentos sob domínio. Governe a sua vida de Deus. Obrigado, porque eu entendo de matemática, mas eu tenho que respeitar o meu líder que entende de matemática menos do que eu. Por quê? Porque você conhece muito de matemática, mas não tem a unção da liderança. E a liderança Deus dá primeiro, não é para quem conhece matemática, não é para quem sabe lidar com informática. A liderança Deus dá para quem Ele escolheu. Para quem Ele escolheu. Para quem Ele escolheu. E a escolha de Deus não é baseada no nosso caráter pessoal, isto é, na nossa capacidade pessoal. A escolha de Deus não se baseia no que nós temos e nem no que nós somos. Vamos falar juntos. A escolha de Deus não se baseia no que nós temos ou no que nós somos. Ela se baseia no que Deus tem e no que Deus é. Aleluia, 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 aleluia. Algumas igrejas no Brasil sofrem este problema. Como eu estou no ministério já faz uns meses, e como eu viajo muito, eu ouço pastores se queixarem: meu irmão, tem uma família rica aqui, que só porque tem dinheiro ela quer dominar, ela quer decidir. O que é isto? Não domina os seus talentos, não vigia quanto às suas vantagens e usa aquilo em detrimento do Rei Deus. O que você tem, o que você é, está embaixo, está sujeito àquilo que Deus é na sua pessoa, aquilo que Deus é. Quantos podem dizer amém? Agora, qual foi o maior pecado de Absalão e qual foi o maior pecado de Lúcifer?
Esses dois, eu estou citando o primeiro e o último, mas ele vale para todos os 6 aqui. Algumas pessoas dizem que o maior pecado de Lúcifer foi rebelião. Me permitam dizer que eu pessoalmente não diria isto. O maior pecado de Lúcifer não foi rebelião. Então o que foi? Rebelião é um fruto. Rebelião é um fruto. E quando você quer examinar o fruto com sinceridade, você vai atrás de quê? Da semente que deu origem à planta, que deu origem ao fruto. Qual foi a semente que atingiu o coração de Lúcifer? E daí resultou que ele se rebelou contra Deus? Posso falar? Estão prontos para ouvir? E agora eu vou falar na mãe de todos os pecados. Mãe de todos. E não pense que é mentira, não. A mentira é um terrível pecado, mas não é a mãe de todos. A mãe de todos os pecados se chama ingratidão. Se os senhores conhecem algum crente rebelde, é só conferir. Se os senhores conhecem o caso de algum pastor que se rebelou, é só conferir. Todo rebelde não começa se rebelando, começa demonstrando ingratidão. E a ingratidão, quando ela não é controlada, a ingratidão, quando ela não é vencida, a ingratidão, quando ela não é dominada, ela vai produzir, mais cedo ou mais tarde, um espírito de ingratidão. Vocês sabem por que foi que Adão caiu tão facilmente? Porque Adão foi ingrato. E qual foi a ingratidão de Adão? Você diz, a Bíblia não fala da ingratidão de Adão. Então me diga onde fala da gratidão. E como não fala da gratidão nem ingratidão, eu vou ver se ele fez o que a gratidão faz, ou se ele fez o que a ingratidão faz. Ele fez o que a ingratidão faz. O que fez? O senhor lê a Bíblia 1, 2, 3, 10 vezes. O senhor não vê uma vez escrito na Bíblia que Adão louvou a Deus. O senhor não vê uma vez escrito que Adão adorou a Deus. O senhor não vê uma vez escrito que Adão cantou para Deus. Pelo contrário, Adão é criado em Gênesis 2, passa Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 4. Em Gênesis 5 diz assim: e nos dias de Sete começou a se invocar o nome do Senhor. Oh meu Deus, peraí, no dia de Sete e no dia de Adão? No dia de Adão, pastor, Adão viveu 930 anos, 930 anos sem cantar o hino. Meu Deus! 930 anos sem fazer uma oração. 930 anos sem dizer aleluia. 930 anos você diz: Deus, obrigado Deus, eu era barro, se pusesse água em mim eu virava lama, aí tu chegaste e me fizeste homem, obrigado. Adão nunca disse obrigado Deus. Se você foi indicado pelo seu pastor para qualquer coisa, de vez em quando diga: pastor, obrigado por confiar em mim. Fala isso, fala isso, fala isso. Gratidão. Deus deu para Lúcifer honras admiráveis. Segundo a Bíblia diz, Lúcifer tinha um rosto que brilhava. Gente, segundo a Bíblia diz, Lúcifer andava em ambientes super especiais. Eu arranjo uma palavra magnífica para definir e ainda não diz. Lúcifer nunca agradeceu a Deus pelo esplendor no qual ele vivia. Pelo contrário, ele disse: sabe, aí Lúcifer conversando com o anjo: é o seguinte, eu acho que eu estou brilhando pouco. Acho que eu estou brilhando pouco. Quando eu me comparo com os outros anjos, até que eu estou brilhando, mas quando eu me comparo com ele, eu estou muito por baixo. Acho que eu vou subir, acho que eu vou melhorar, acho que eu vou. E a Bíblia diz: eu subirei. Se você pensa em subir, sem ser com a ajuda de Deus, você começou a descer. Toda vez que nós pensamos em subir, sem ser pela direção de Deus, lá em cima na nossa ficha está escrito assim: começou a descer. Porque Lúcifer começou a descer no dia que ele disse: eu subirei.
É o contrário no mundo dos humildes. Lá em cima está escrito que você começou a subir no dia que você começou a descer aqui embaixo. Se você descer aqui embaixo, lá em cima vai ser ordenado que você subirá. Se você subir aqui embaixo, lá em cima vai ser ordenado que você descerá. Isto não soa bem. A ingratidão, a deslealdade. Cidadão nasceu em Santa Rita da Melancia Roxa. Chegou no Rio de Janeiro maltrapilho, não tinha dinheiro para comprar nem um saco de pipoca pela metade. Estava realmente morrendo de fome e de tudo. Sem isso, sem aquilo. Parou ali em frente, alguém se teve compaixão, era dia de culto, vem cá, pai, via a palavra, chegou ali. E essa criatura entrou, e alguém disse, pastor, tem um maltrapilho aí. O pastor disse, dá um dinheiro aí para ele. Aí deu um dinheiro para ele. Ele achou aquilo muito bom, começou a vir. Daqui a pouco o Espírito trabalhou no seu coração, aceitou Jesus, parou de beber, parou de fumar, parou de reclamar e começou a melhorar. Daqui a pouco o pastor está acompanhando, o rapaz parece que ele está melhorando de vida. Vai para o centro de oração, Jesus batiza com o Espírito Santo. E ele está ali, Daqui a pouco ele vai numa congregação aí, já está mais ou menos conhecido, deu testemunho, pastor, o rapaz está indo bem, já está testificando. Daqui a pouco chega uma reunião, estamos precisando de mais diáconos, rapaz vai para diácono, muito bem, daqui a pouco. Esse cidadão não para um dia, pelo menos um dia, para dizer, gente, de onde eu vim? O que eu fazia quando cheguei aqui? Daqui a pouco vai para estudar na faculdade. Quando estuda na faculdade, se mistura lá com esses falsos filósofos, esses materialistas de plantão, e daqui a pouco começa a hostilizar Deus. Aí vem para a igreja, se aquele ali prega bem, mas aquele ali eu não gostei. Esse aqui não sabe teologia. E aí começa, daqui a pouco sabe o que acontece? Se ele continuar no meio dos fiéis, ele vai contaminar. Mais tarde, pode criar uma dificuldade muito grande. Como foi que tudo começou? Com ingratidão. Seja grato ao seu líder. Seja grato ao seu pastor. Seja grato ao seu líder. 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 Seja grato a quem lhe dê a mão. Nunca vire as costas para quem lhe ofereceu a frente. Nunca se volte contra aquele que abençoou você, porque certamente atrairá a maldição. Mas não basta ficar calado. Eu estou agradecido, mas minha gratidão é em silêncio. Eu não gosto de espetáculo, minha gratidão é em silêncio. Não, senhor, gratidão não tem que ser silenciosa, não. Gratidão tem que ser ouvida. Diga, eu estou agradecido. Obrigado, 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 obrigado. Os irmãos já pensaram, se eu viesse aqui a Madureira e quando terminasse, mas aí pastor, então diz que o senhor ensinou não é bom? Foi, ensinei, e o bispo Pablo deu. O que você acha disso? Não fez mais do que a obrigação dele. Eu merecia ser enforcado. Tudo que vier às suas mãos e você compreender que é um ato benevolente de Deus para com você, agradeça. Lealdade pressupõe gratidão. Veja, por favor, na página de número 65, e nós vamos ver 29 maneiras de tornar-se um bom assistente. Assistente aqui vale para tudo. Eu já distribuí, não é? Tem escola dominical, circo de oração, aqui entra até culto doméstico. Muito bem. 29 maneiras de tornar-se um bom assistente. Número 1, os homens podem ler o número 1 forte. 1, 2, 3. Alô? Eu estou na página 65. É a mesma página? Não? Não, aqui. Desculpe. Ok, então esquece o número da página. Eu estou no capítulo 7. Capítulo 7. Página 100. Obrigado, irmão. É que me deram uma maior, acho que respeitando, né? Muito bem. 29 maneiras de tornar-se um bom assistente. Quem encontrou, diga eu. Número 1, vozes masculinas. 1, 2, 3.
Existem algumas coisas que acontecem na igreja e nós nunca sabemos por quê. Mas se nós tivéssemos a capacidade e a acurácia e a cuidado de descobrir, eu creio que descobriríamos. Há pessoas que começam a definhar e ninguém sabe o que aconteceu. Sabe a maneira como nós tratamos o nosso superior. Estou falando dentro da igreja, estou falando de área militar. A maneira como tratamos o nosso superior. Eu estou dizendo superior porque vale para o pastor da igreja e vale para lideranças outras. A maneira como nós tratamos o nosso superior define duas coisas. Escute bem. Por um lado, define o nosso caráter. Mas por outro, eu acho isso tão forte quanto a primeira. A maneira como você trata o seu superior define o seu futuro. Bispo Abner, ao longo da minha vida, pastorando igrejas como Deus me permitiu, eu descobri algumas pessoas, felizmente não foram muitas, não adulteraram, não mataram, não assaltaram bancos, não faziam parte de gangue, não jogavam no zoológico, não tinha nada assim de espetacular para dizer fulano, não, nada, estava tudo bem, mas não prosperava em nada. E algumas vezes eu fui a Deus perguntar o que estava acontecendo com essa pessoa. E uma vez Deus me levou, dá uma olhada em Hebreus. Vê o retrato dessa pessoa. Quando eu cheguei lá estava escrito assim: obedecei a vossos pastores. Ouça o que eu vou lhe dizer agora, e eu falo com muito temor e muita ousadia. Deus vai te tratar amanhã da mesma maneira que tu tratares o teu pastor hoje. Vou repetir. Deus vai te tratar amanhã da mesma maneira que tu tratares o teu pastor hoje. Então, olha. Posso usá-lo como... Posso? Por favor. É porque ilustrando, Jesus gostava, Ok, muito bem. Ele é o pastor e eu sou o auxiliar dele, o assistente dele. E aí, campeão? Tudo bem? Prazer em vê-lo, campeão. Eu estou chamando o meu líder de campeão. Maravilha, é uma boa coisa, campeão. Daqui a pouco eu me encontro novo com ele. E aí, chefe, vai tudo bem? Tudo bem. Já não está grande coisa não, chamado de chefe, mas pelo menos não chamou de empregado, chefe. Muito bem. E aí, reverendo? Então, eu estou com tratamento normal. Chamei de chefe, chamei de campeão, chamei de reverendo. Ok, por favor. Rapaz, sabe com que eu me encontrei agora lá nos mercados? Encontrei o homem lá, rapaz. O homem lá estava comprando mandioca. O homem é o pastor. Encontrei o homem lá. Se você tratar o seu pastor dessa maneira, você está dizendo que você não precisa da bênção de Deus para a sua vida. Porque tudo que semeardes hoje, ceifareis amanhã. Eu já estive, foi uma única experiência da vida, mas foi tão forte que eu não esqueci. 2 obreiros conversando entre si e um dizendo para o outro: rapaz, encontrei o coroa lá na praça. O coroa era o pastor. Existe futuro para um cidadão desses? Não tem futuro. Já está caído da graça. A maneira como porque toda vez que tu pronuncias o nome do teu pastor ou a ele te referes, 2 coisas acontecem. Como é que chama essa parte desse templo ali? Parede, não é? Então diga, parede. E essa parte aqui, como é que chama? Parede. Não é só este templo que tem paredes. O universo também tem paredes. As paredes do universo. E se você jogar uma coisa naquela parede, ela não agarra, a não ser que você encontre uma massa boa de aderir mesmo. Mas as paredes do universo têm uma característica. Toda vez que nós falamos aqui alguma coisa aqui embaixo, aqui na terra, a nossa voz ecoa nesse infinito e vai para as paredes do universo. Se você honrar o seu pastor, aquela honra fica na parede. Passa um anjo por ali e
imediatamente se comunica com a eternidade. Se amado Pai Celestial, um servo teu acaba de honrar o seu pastor de uma maneira linda, está aqui. Quer que o Pai Celestial diz: acompanhe este cidadão e faça com que ele seja muito próspero na sua vida. Agora, o contrário, se você diz uma palavra desprezível, negativa, pejorativa sobre o seu pastor, vai para as perguntas, aí passa o demônio diz: urgente, urgente, SMS urgente, acabei de encontrar um crente aqui que não tem o menor respeito para acolher, olha só como foi que ele chamou o pastor dele. Aí lá o chefão ordinário, lá mentiroso, e diz assim: acompanhe esse cidadão e crie problemas para ele até que ele caia, porque ele não tem respeito para com o seu. Jesus disse: pelas tuas palavras serás justificado. É baseado nisso que eu estou. Pelas tuas palavras serás justificado. Fale do seu líder com alegria. Fale do seu líder com prazer. Se o irmão dirige uma congregação e o pastor vai visitar a congregação no fim do mês, o melhor anúncio que você vai fazer na congregação é o anúncio da visita do pastor. Imagina um dirigente de congregação que está num culto de ensino local, diz assim: irmãos, é o seguinte, lá na matriz é assim, agora aqui não, aqui a doutrina é segura. Esse cidadão não devia nem ser ministro do evangelho, porque ele é um irresponsável, ele está em deslealdade. Você está dividindo a igreja, está dizendo que a matriz é uma igreja e que essa congregação que não é sua igreja tem outro ensino. Tem que voltar para o banco e aprender a ser humilde e entrar em harmonia, para que a obra de Deus seja uma só, para a glória e honra do nome do Senhor. Diga comigo: um dos primeiros resultados da lealdade é a harmonia. Oh, coisa linda, harmonia. Eu não quero discutir nada sobre essa igreja, absolutamente nada. Mas existe no Brasil uma igreja muito grande, muito grande, muito grande. Algumas coisas os irmãos acham que está certa, outros acham que não está certa, mas ela tem crescido, crescido, crescido. Vocês podem falar dessa igreja o que quiser. Agora tem uma coisa: ela tem harmonia. Em qualquer lugar que chegar, é a mesma linguagem, é o mesmo ensino, é ou não é? Todo mundo sabe de que eu estou falando. Nós precisávamos desta harmonia na Assembleia de Deus. E alguns, a princípio, alguns até brincavam. Certa vez, eu não sei se é fulano que está falando ou se é ciclano, porque se parece tanto. Você quer se parecer com quem? É desonra para você se parecer com seu pastor? É desonra para você ser identificado com o seu pastor? Bem-aventurados aqueles que de tanto andarem com Jesus se pareciam com ele. Bem-aventurados aqueles que de tanto amarem o seu pastor e a ele serem leais, se parecem com eles. Agora tem pessoas que tem o seu pastor, vem para o culto de ensino e o pastor ensina, vem para os cultos de obreiros e o pastor ensina, sempre, mas quando eles vão pregar, eles estão se parecendo com o itinerante que passou uma vez na igreja e não tem responsabilidade nenhuma com aquela obra e foi embora. É mais fácil de captar a influência dos estranhos do que a influência do seu líder. Deixe que a influência maior na sua vida seja do seu líder, a do seu líder. Josué tem que se parecer com Moisés para depois tomar lugar de Moisés. Timóteo tem que se parecer com Paulo para depois assumir a postura de Paulo. Quantos podem dizer amém? Amém. Ok, nós estamos na página 100, né? Você falou. Leia aí, por favor, número 2. Dirigente de congregação, de vez em quando diga assim: irmãos, como disse o nosso pastor, como o bispo falou. Pastor, e uma coisa aqui, e se o bispo pregar uma mensagem na terça-feira lá na sede, eu posso falar aqui na congregação na quarta? Se você pode, irmão querido,
põe o eco dessa voz para se multiplicar em 1000. Ele falou lá a verdade, foi. Ele falou o que Deus mandou, foi. Reproduz. É melhor que a igreja ouça 2 vezes a mesma mensagem do que não ouça nada 2 ou 4 vezes. Deixa eu falar. Não pretenda ser diferente do seu líder, porque Deus escolheu exatamente você para, tendo uma personalidade diferente, ter o mesmo alvo, ter o mesmo espírito, ter o mesmo sentimento, ter a mesma postura, ter o mesmo alvo, ter a mesma destinação, ter o mesmo caráter, ter a mesma estratégia, ter os mesmos planos. Bendito seja o nome do Senhor. Sábado vai haver batismo. Olha, irmãos, é o seguinte, dirigente da congregação, sábado vai haver batismo. Mas não sabem, né? Nós temos aqui nossa culto de oração. Quem quiser ir, vá. Está com liberdade. Está com liberdade de ir para a sede? Tem liberdade de ir para a matriz? Este cidadão não merece ser dirigente de congregação. Ele tem que ficar aqui aprendendo mais os 5 anos a ter harmonia e a ser leal, porque Absalão andou com essas coisas. Se fosse eu, se fosse eu, se fosse eu. Mas não sou eu, é Vivi está fazendo assim. Se fosse eu. A harmonia na obra de Deus garante o sucesso. Todo mundo vai gritar: harmonia na obra de Deus garante o sucesso. Número 3, admire seu pastor de maneira genuína e elogie-o frequentemente. Você vai encontrar isto, você vai encontrar apoio na Bíblia. Se o que está escrito neste livro não tiver um respaldo bíblico, a gente vai para frente e deixa. Isso aqui, como é que está escrito aqui? Admire seu pastor de maneira genuína, elogie frequentemente. Irmão João, pateou, irmão João. Tudo bem, irmão João? É o seguinte, irmão João, eu não queria que o senhor ficasse triste comigo não, mas eu queria ir para aquela igreja ali, aquele do Nazareno. O senhor não me exclui aqui da sua? Meu filho, deixa eu te falar uma coisa, convém que ele cresça e eu diminua. Uau! Olha como era que João tratava Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça. Deseje o sucesso do seu líder. Deixa eu lhe dizer uma coisa, como se eu fosse ao pé do seu ouvido. O sucesso do seu líder é o seu sucesso. Agora, o seu sucesso não é necessariamente o do seu líder, não. Essas coisas aí tem. O sucesso, o seu sucesso não é o sucesso do seu líder. Agora o sucesso do seu líder é o seu sucesso. Por quê? Porque foi a ele que Deus entregou o comando, a direção, o rebanho. O seu dia, se tiver que chegar, chegará. Número 5, por favor, número 5. Anuncie a visita ou chegada de seu pastor com entusiasmo. Irmãos, vamos dar aqui os anúncios da semana. Terça-feira vamos ter ensaio do coral. Quantos dizem amém? Quinta-feira nós vamos ter os adolescentes aqui se preparando para o congresso. Quantos dizem aleluia? Sexta-feira vamos ter oração aqui só dos homens. A igreja diz amém? Ok. Sim, também quero informar os irmãos. Eu também quero informar os irmãos que domingo o pastor vem aqui nos visitar também. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Lealdade tem uma maneira fácil de ser testada. É o entusiasmo. Fale de seu líder com entusiasmo. Fale de seu líder com entusiasmo. Eu vou aproveitar este momento para dar um testemunho pessoal, porque testemunho a gente tem que dar. Quem foi me buscar hoje no hotel foi o pastor Wellington. E eu quero publicamente dizer uma coisa, eu apreciei muito, porque ele estava exatamente dentro do número 5. Quando ele falava no seu nome, ele falava com entusiasmo. São estes homens que estão fazendo a harmonia da obra de Deus. Fale do seu líder com entusiasmo. Agora, está todo mundo orando aqui.
eu sou o seu vice, tá? Eu vou orar aqui também. Oh, Senhor, eu creio nas tuas promessas, Senhor. Creio nas tuas promessas. Tu és fiel, Deus, e o meu dia chegará. Eu estou orando aqui, perto do meu líder. Você acha que ele é trouxa para não saber o que eu estou orando? Você acha? Espera chegar 31 de dezembro, se ele não vai te mudar. Sai daqui, Absalão, vai embora. Teu dia chegará, tu quer me pôr na cova? Vamos para o tópico seguinte. Número 6, as irmãs falando. Não precisa dizer nada sobre isto. Dizer qualquer coisa pede até a grandeza. Não se torne um receptor de reclamações. Pastor, olha, eu seguindo o seu conselho, eu fui lá na Ebon, na segunda, mas eu não volto mais lá não. Mas por que, irmão? Tá, por quê? Não tinha lugar para estacionar, o senhor sabe, meu carro é novo, põe no seguro. E eu não tinha lugar para estacionar, então eu não volto mais. Isso mesmo, é o seguinte, tem tanta gente lá, meu filho, que o pastor nem vai notar a tua falta. Tem tanta gente lá que o pastor não vai notar até a tua falta. Sabe onde é que Deus nos testa? É nas nossas palavras. Porque as nossas palavras vão para fora, mas estão exprimindo o que está dentro. Porque as nossas palavras são exteriores, mas são resultado do nosso exterior. Não seja um receptor de reclamações. Número 7, você deve encontrar desculpas genuínas para qualquer lapso do cabeça. Pastor, e quando o meu líder cometer um lapso, se lembre que ele é tão humano quanto você. E como você gostaria de encontrar misericórdia para que os seus lapsos, use da mesma medida para com o seu líder. Número 8, sempre que o pastor sênior, o pastor presidente, o pastor titular não puder participar de um compromisso, você deverá informar as partes envolvidas que ele tinha a intenção de estar presente pessoalmente, mas não pôde fazê-lo por razões muito importantes. Quando eu li este livro, eu descobri uma coisa, é que Deus queria falar conosco sobre problemas que nós nunca abordamos. Deus queria tratar conosco sobre situações da vida prática que nunca acontecem. Nós podíamos estar nesta escola bíblica tratando de um tema teológico de alta relevância, mas você pode ler isso até mesmo nos bons livros de seminários, etc. O que está escrito aqui foi uma mensagem que Deus para um homem com uma experiência muito grande. E nunca saia dizendo a escola bíblica é bom, de 2017 foi muito boa, mas falou-se muito de experiência. E eu gosto mesmo é da palavra. Peraí. Um momento, como é que é o negócio? Falou-se muito de experiência, mas eu gosto mesmo é da palavra. Como é que é? Deixa eu ouvir de novo isso. Como é que foi? Falou-se muito de experiência, mas eu gosto muito é da palavra. Ah, é? Jesus, me ajuda aí. Romanos 5. A tribulação produz, a paciência produz o quê? Quando Paulo está falando das coisas mais importantes da vida cristã, a terceira se chama experiência. Não despreze as experiências dos que viveram antes de você, porque elas vão impedir que você caia no buraco onde muitos estão caindo atualmente. Nas experiências fascinantes da vida cristã, a primeira é tribulação, a segunda é paciência, a terceira é a experiência. Só depois da experiência é que vem a esperança. E a Bíblia diz que a esperança não traz confusão. O que é que a esperança não traz confusão? Porque ela está apoiada nas experiências. Quantos entendem o valor dessa experiência? Digam amém. Número 8, os homens, por favor, número 8. Desculpe, número 9, bem forte.
Você é o vice-superintendente da escola dominical, mas o superintendente, ele precisou de atender um compromisso, a sogra dele estava doente lá em Mariana, Minas Gerais, e hoje é você que está no comando. Disse: irmãos, eu estou aqui, os irmãos sabem que eu ainda sou vice-superintendente. Eu ainda sou vice-superintendente. Ainda sou, quer dizer, por hora, né? Mas o superintendente está de dias contados. Eu ainda sou. Que coisa triste, coisa triste. Sempre lembre a congregação de que você não é o pastor principal. Número 10. O bom assistente conta à sua congregação de admiradores, onde ele aprendeu tudo o que sabe. O testemunho bíblico está aí sobre Jesus. Tem um detalhe aqui que eu penso que é um momento bom de nós incluirmos. Se você está nesta escola bíblica de obreiros e você deseja sucesso, busque conselho dos seus líderes. Como experiência de vida cristã e sobretudo de vida pastoral, eu cheguei à seguinte conclusão: a maioria absoluta dos casamentos que não dão certo, você vai encontrar um denominador comum em todos eles. Todo pastor tem essa experiência. O casal chega chorando e diz: nós queremos oração, está fracassado nosso casamento. Como é que você quer que o pastor dê jeito num problema que ele não criou? Como é que você não pediu a orientação do pastor para casar e agora quer que ele seja responsável pelo ajuste do seu lar? A importância de ouvirmos conselhos. A importância de ouvirmos conselhos. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria. Quando você for ouvir conselhos, se você quer ouvir conselho de seu pastor, seja muito cauteloso. Depois que você ouvir o conselho de seu pastor, não ouça de mais ninguém. Senão você vai ter diante de você uma encruzilhada e você vai ficar numa confusão. Aqui obedeça ao pastor ou ao fulano. O cidadão quer tomar uma decisão e conversa com o pastor: pastor, eu estou assim, assim. O pastor diz: meu filho, que eu sinto de Deus é assim, assim, assim. Quando termina, ele vai ligar para um colega antigo de escola que tinha, um maconheiro, um colega antigo de escola que agora é administrador de empresas e tal, e pede a opinião. É claro que o pecador vai dar uma opinião completamente contrária. Você sabia que não é correto você se consultar com 2 médicos sobre a mesma doença? Porque você vai entrar num clima de confusão. Um pode ter uma assimilação do problema e outro pode ter outra. Um pode receitar um medicamento e outro pode receitar outro, e você vai piorar. Não é por causa da doença, é por causa dos remédios. Não é por causa da doença, é por causa dos remédios. Que eu dei um remédio. Aprenda a aconselhar-se com o seu pastor. Mas diga comigo: o conselho de um pastor deve ser o último. Ou seja, depois dele, não preciso ouvir mais ninguém. Eu quero dar uma notícia muito boa para os irmãos. O pastor é um homem, e por ser homem é falível. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: na maioria absoluta dos casos, quando um crente vem se aconselhar com o pastor, uma coisa impressionante. Quando o pastor abre a boca para dar um conselho, não é ele que está falando, é o Espírito de Deus que está falando. Não é ele que está falando, é o Espírito de Deus que está falando. Confie no seu pastor como homem de Deus. Agora, se você não quer ter problemas com Jesus, muito cuidado. Em que, pastor? Durante 15 anos você foi membro lá em... Onde é? No Paraná, não é? Durante 15 anos foi membro lá no Paraná.
Cornélio Procópio, lá no Paraná. Você tinha um pastor muito amigo, um pastor muito sábio, mas você achou que lá estava sem emprego e veio aqui para o Rio de Janeiro, que deve estar sobrando. Muito bem. E você veio aqui para o Rio de Janeiro, e você agora tem uma igreja, e faz 2 anos que você tem o seu pastor. Que história é essa? De você agora ter um pastor há 2 anos, e ao invés de se aconselhar com o seu pastor atual, você fica telefonando para Cornélio Procópio, para o seu antigo pastor, para lhe dar conselhos. Se fosse para ele lhe dar conselhos, você estaria lá na igreja com ele. Nem conselho e nem dízimo é mais para lá. Aconselhe-se com o líder que está cuidando de você. Entregue os seus dízimos no lugar onde você está sendo alimentado. Traga as suas contribuições de fé e de amor para a igreja que está pastoreada pelo homem que é o seu líder espiritual. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Se esta palavra cai bem no coração de todo mundo, a gente vai oferecer um aplauso para o Senhor. Número 12. Esteja genuinamente feliz com a promoção de seu pastor. Dos muitos problemas que afetam nossa natureza carnal, este é um. Nós não temos facilidade de nos alegrar com as vitórias de outros. O que está acontecendo? Se você souber que o seu pastor vai receber um certificado honorário de cidadão honorário do Rio de Janeiro, se você souber, não vá sozinho para leve os irmãos, faça com que a congregação que você dirige compreenda que seu pastor é um homem reconhecido. Glória. E não há pecado nenhum em ser reconhecido pelos homens. 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem, está escrito. Pode nos considerar, mas está escrito que os homens nos consideram. Então, faça uma festa. Anuncie, irmãos nem sabe o que aconteceu. Esqueça-se, fique na sombra e deixe o seu pastor na luz. Diga: olha, irmãos, nosso pastor vai receber um título. Vai acontecer isso com o nosso pastor. Vamos lá, leve alguns. Porque se você semear lealdade ao seu pastor hoje, o coração desta gente que está recebendo a semente de lealdade, lá na frente, vai brotar uma árvore de lealdade, e é você que vai colher os frutos. Semear ainda é uma coisa boa, sim ou não? E colher ainda é uma coisa boa, mas não há colheita sem primeiro haver semeadura. Número 14. Esteja genuinamente empolgado com a chegada e o envolvimento do seu pastor sênior em qualquer atividade. Em qualquer atividade. Eu fui convidado para pastorear uma certa igreja e me preveniram: pastor, o pessoal daqui é meio cabeçudo. O que é que você chama de pessoal? Aí ele falou: o ministério é cabeçudo, quer dizer, cada um tem uma cabeça? Isso é normal. Não é isso, pastor. É cabeçudo. Se agora, o que nós vamos fazer? Aí disseram assim: o mais cabeçudo é o vice-presidente. Oh, Jesus! Pode haver muita coisa triste, viu, para um pastor, mas o vice-presidente cabeçudo. E eu pedi a Deus: Deus, me dá orientação, me dá graça. O que é que eu vou fazer para pôr ordem aqui nessa coisa? Assumir. Depois eu digo onde é que foi. Assumir. Na primeira reunião que eu tive com o ministério, eu disse para eles: eu quero falar 2 coisas com os meus queridos irmãos. Primeira, estou assumindo o pastorado desta igreja. Eu quero informar como é que vai ser a minha direção aqui. Toda vez que Deus me der uma direção, um plano, eu trago aqui para essa reunião de obreiros, mas não vou pedir opinião. É uma injustiça você pedir opinião humana sobre uma deliberação divina. É uma injustiça.
Deus fala um negócio comigo, eu vou apertar a mão, se vão estar de acordo. Se vão estar de acordo com Deus? O que é isso? Então, algumas coisas que eu vou trazer para este ministério aqui, que Deus falar comigo, eu vou só anunciar, vai ser assim porque Deus falou comigo. Eles olharam assim. Segundo, em outros casos, que eu não tiver uma direção exata de Deus, eu vou deixar livre. Vou trazer uma proposta, deixar livre para os irmãos darem sua opinião. E eu darei a última palavra. Em terceiro lugar, em alguns casos, eu posso sentir o desejo de ouvir alguma opinião de um irmão sobre alguma coisa, e Deus pode orientar. Amém? Sério, amém. E foi. Sabe que nós tivemos um tempo muito bom. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Mas o outro lado da questão aí, não é e o vice? Eu chamei o seguinte, olha aqui. O vice está aqui. Meu querido irmão, pastor mais velho do que eu, né? Não está mais aqui na tenda. Disse, olha, esse irmão é o secretário, né? É o secretário. Ele pode, na reunião do ministério, ter uma opinião diferente da minha. Não há problema. Aquele é o segundo secretário. Ele pode ter uma opinião diferente da minha. Aquele é o tesoureiro, Agora o senhor, que é meu vice, o senhor não pode ter uma opinião diferente da minha. Porque se nós dois discutirmos aqui, acabou-se. Mas, o senhor quer continuar como vice? Eu quero. Então é assim. Se o senhor quiser trocar uma ideia comigo, o senhor troca fora da reunião. Porque quando chegar aqui, eu falo uma coisa, o senhor não fala absolutamente nada, porque nós dois, querido, somos um. E depois é o seguinte, se eu viajar, o senhor assumir, o senhor não vai fazer nada diferente, porque o senhor pensa exatamente comigo. Ah, bispo, amém. Lealdade e deslealdade. Agora escute, a lealdade muitas vezes, a conclusão, a lealdade muitas vezes se manifesta em palavras. Pode repetir? A lealdade muitas vezes se manifesta. Mas algumas vezes a lealdade se manifesta no silêncio. Se no seu entendimento você acha que o pastor não deveria fazer aquilo, mas ele está fazendo, ele não é o seu pastor, é responsável de Deus, é ele ou você? É ele. Então faça o seguinte, fique em silêncio, mas não seja desleal a ponto de prover um atrito com a congregação, um atrito com o ministério, um atrito com a igreja. Porque, como diz aqui este livro, a partir de duas cabeças já não é mais um corpo, já é um monstro. E Deus não tem monstros, Deus tem corpos. DVD meu, diga eu. Muito obrigado, Deus abençoe. Quem já foi ao YouTube pesquisar alguma mensagem que eu preguei, diga eu. Quem tem em casa algum DVD do pastor Marco Feliciano, diga eu. Quem tem em casa algum DVD do pastor Cláudio Duarte, diga eu. E mais um. Quem tem algum DVD do pastor lá de Cabo Frio, do pastor Samuel Gonçalves, quem tem algum DVD? Eu. Quem tem DVD do bispo Abner Ferreira? A palavra de Deus é uma só, mas faça uma diferença. Tudo aquilo que você achar que é bonito, ok. Bonito não. Tudo aquilo que você achar que é bom, que é útil, ok. Compre o DVD. Hoje, agora eu vou concluir e fazer um anúncio aí de uma coisa muito especial. Tudo bem, mas ouça. Quando as pessoas visitarem o seu lar, e você for mostrar para eles, olha aqui, esse aqui é do pastor Marco, esse aqui é do pastor Cláudio, esse é do pastor Samuel. Agora deixa por último, dá um sorriso, e aqui são do meu pastor. Desligaram. Apareceu um que disse aleluia. Vocês entenderam? É isto que é lealdade. Este livro, escrito sob uma inspiração muito especial de Deus, está despertando o nosso ânimo. Porque há igrejas em que isto nunca foi falado e houve distanciamento tão grande
tão grande, que as pessoas da sede, as pessoas da congregação, quando chegam na matriz, que igreja é esta? Que isso, rapaz? Isso é a tua igreja? Não, minha igreja é lá. Mas sabe quando é que um membro diz que a sua igreja é a congregação na matriz? Quando o dirigente é desleal. Um dirigente leal não aponta para cá e diz: irmãos, a obra está aqui muito linda, Jesus está fazendo maravilhas, mas nós somos uma congregação e nós temos a matriz. A gente não vai lá para atender uma escala, se for possível, a gente vai lá, sempre será possível. Por quê? Porque o princípio de lealdade, e lealdade é uma forma de ser fiel ao Deus que está nos céus. Vamos cantar agora. Serei fiel. Deixa eu falar uma coisa da parte do Espírito do Senhor antes que eu termine. Você veio quem veio segunda-feira, diga eu vim. Quem veio terça-feira, diga eu vim. Quem está hoje, diga eu estou. A linha de pensamento é a mesma? A linha de pensamento é a mesma? A condução é a mesma? A direção é a mesma? Deixa eu lhe falar uma coisa. Ninguém está vendo isso agora, mas daqui a pouco, vai passar um tempo, daqui a pouco vocês vão sentir que o espírito renovador de lealdade, vocês vão notar alguma coisa especial. Eu declaro esta noite, sob a unção do Espírito de Deus. Pastor Prates, o senhor é do ministério local, o senhor é daqui, o senhor acompanha o movimento da igreja, o senhor vai ouvir falar de avivamentos tremendos que estão acontecendo em certas congregações. Bispo, o senhor vai receber notícia de umas congregações que a coisa explodiu. Sabe por quê? Porque a lealdade aumentou. A lealdade aumentou. Não haverá divisões neste ministério, porque a lealdade aumentou. Não haverá cismas nesta obra, porque a lealdade aumentou. Satanás não encontrará brechas nesta obra, porque a lealdade aumentou. Aperte a mão de alguma pessoa que esteja do seu lado e celebre a multiplicação desta lealdade. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. E agora é a grande surpresa, e com isto eu encerro nesta noite. A grande surpresa é que talvez a gente não tenha ouvido falar muito sobre isso, não tenha falado, mas escute: lealdade produz avivamento. Por quê? Porque Amós 3:3 diz assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, se estiverem de acordo, andarão. E o que acontece? Se dois andam juntos, o espírito da unidade é o espírito do avivamento. O espírito da lealdade é o espírito da unidade. Os ventos de uma lealdade maravilhosa estão soprando sobre nós. Eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: o Senhor sentirá. Isto não é uma coisa mística, futurista, isso é coisa para logo. O Senhor sentirá o efeito desta escola em todo. Deus está balançando.
E aqueles que são extremamente leais, o que vai acontecer com eles? Estão felizes da vida e estão dizendo: valeu a pena eu ter sido leal até agora. Aleluia. Lealdade, 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 lealdade. Deus tem falado comigo algumas coisas sobre Judas Iscariotes. E amanhã à noite a gente vai falar nesse cidadão. Mas fiquem tranquilos que mesmo que a gente fale sobre Judas, termina bonito. Termina bonito, porque Judas desceu, mas Jesus subiu. Aleluia. Quantos declaram que vale a pena ser leal? Levante as duas mãos. Você já podia estar no outro ministério. Você já foi convidado, você já foi tentado, você já recebeu ofertas. Por que você está aqui? Porque você é leal. E você sabe que os leais Deus não põe de lado. Aleluia. Autorizado pelo bispo Abner Ferreira, eu tenho o privilégio de informar que nesta noite, neste ato, neste momento, eu estou lançando aqui na igreja matriz deste extraordinário e exuberante Ministério da Assembleia de Deus em Madureira, Bíblia para pregadores e líderes. Quando eu tinha 5 anos de idade, Deus me deu o privilégio de terminar a leitura do Novo Testamento. Quando eu tinha 7 anos, quem conhece um pouco da minha história está ali, testemunha oculado, né? Doutor Graciliano, acho que é o único que... Muito bem. E quando eu tinha 7 anos, terminei de ler a Bíblia inteira. Eu devo isto a 2 homens, a 2 pessoas, a 2 pais, o Pai do céu e o Pai da terra. Meu pai me levou a isto. Meu pai leu a Bíblia 260 vezes. Injetou em mim um amor pela Bíblia, uma paixão, uma devoção. Aos 12 anos, Deus me deu o privilégio de dirigir uma classe da escola dominical. E desde então, eu sou um apaixonado pela escola bíblica dominical. Ao longo dos anos, eu fui lendo a Bíblia e fazendo anotações. Lendo a Bíblia e fazendo anotações. Lendo a Bíblia, fazendo... Aí encheu uma caixa, encheu 2 caixas, encheu 3 caixas, encheu 4 caixas. Eu cheguei um dia a ter umas 30 mil anotações. Mas devido às minhas viagens, algumas delas se perderam. Um dia roubaram um drive com muito material. Ai, meu Deus. Mas consegui guardar e reuni 3.600 anotações e estão aqui dentro. Curiosidades da Bíblia. Essa Bíblia não é para eruditos, não é para críticos, é para quem gosta de comer o pão da palavra, de comer o mel da palavra, de beber o vinho da palavra. Você vai lendo e de repente você para num versículo, aí tem uma nota. Você está lendo na outra página, você para, tem uma curiosidade. Você para na outra página, tem uma semente para você transformar num sermão. Você para noutra, tem um esboço de sermão. Você vai na outra página, tem a biografia de um grande pregador do passado. Você vai noutra, tem uns conselhos que eu estou dando para pregadores. Depois que a gente prega 10, 20, 30, 40, etc, a gente dá um conselho para os pregadores. Esta Bíblia está aqui. O bispo Abner me disse que os obreiros vão comprar e vão ser abençoados. Eu trouxe uma maquininha. O preço desta Bíblia é o mesmo preço da Central Gospel. Ela custa 120 à vista e 139 no cartão. E no cartão pode parcelar até 3 vezes. Ela custará 139 3 vezes. Tem uma máquina aí, parece que já tem uma pessoa encarregada aí. Eu terei muito prazer em atender os irmãos. Ela não substitui a Bíblia do culto, que tem um objetivo definido. Já estava meio difícil, né? O pastor lendo uma coisa e cada um com a Bíblia diferente. Mas para você ter em casa, nas suas leituras devocionais, eu só quero fazer uma pergunta.
Qual é o obreiro que está aqui presente e quer ser o primeiro a adquirir uma Bíblia, mas não é para si, não. Qual é o obreiro que quer adquirir uma Bíblia e oferecer ao bispo Abner como presente de Natal? O senhor vai ser o primeiro. Então o senhor vai lá, por favor. O senhor é o único que vai sair agora. O senhor vai lá e traga para o bispo Abner. Olha, é presente de Natal, viu? É presente de Natal. E agora para a esposa do bispo, né? Qual é? Ah, pronto, já tem. Porque agora eu sugiro que a sua seja uma de capa preta e a dela uma de capa marrom. Então o casal já tem. Muitíssimo obrigado. Neste momento, já haveria alguém que manifestaria seu desejo, seu interesse de adquirir a Bíblia? Só para eu ter uma ideia, se 5, 10, 15, deixa eu ver. Levante sua mão, por favor, deixa eu ver. O meu número. Eu vou, enquanto for possível, eu vou ficar numa mesa lá para autografar, enquanto for possível. Mas não esqueça. Amados, ser leal para Deus é ser fiel. E eu termino minha participação da noite lembrando o versículo do Salmo 101. Os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra para que estejam. Muito obrigado. Glória a Deus. Quanta coisa nós aprendemos hoje, né, irmãos? Meu Deus, é uma relíquia. Glória a Deus. Deus está falando comigo de uma maneira muito especial. Estou aprendendo de uma maneira extraordinária. Amanhã à noite, o reverendo pastor Gesiel Gomes continuará dando estudo bíblico dentro do assunto, e também sexta-feira. Glória a Jesus. Eu queria saber onde é que está o obreiro mais antigo aqui. O mais antigo. Tem de 80 anos para frente. Tem alguém? Tem alguém? Eu não estou vendo ninguém. Pastor Silvanil. Quantos anos, pastor Silvanil? 88 completo. Tem mais alguém que tem mais do que 88 anos? Mais de 88 anos. Lá atrás não é possível. Quantos anos, irmão? 81? Não, ele tem 88. Então o pastor Silvanil vai ganhar uma Bíblia do reverendo Gesiel Gomes. Eu, Abner, vou oferecer. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Agora eu quero saber quem é a irmã mais antiga. Não é possível que a irmã Dodó está aí. Se a irmã Dodó estiver aí, já era. Se a irmã Dodó estiver aí, já era. Quem é a crente mais antiga em idade? Não estou falando em tempo de igreja aqui não. Idade. Quem tem mais de 80 anos que está presente? Mais de 80. Está presente aqui. Tem alguém? Eu não estou vendo. Se tiver aí do seu lado, grita aí, por favor. A Otília está aí? Meu Deus. Quantos anos, Otília? 88 também. Que é isso? Então, antes que acabe a Bíblia, traz 2 Bíblias para mim aqui agora. E eu já vou pagar o meu pastor aqui, as 2 Bíblias eu já estou pagando a ele. Viu? Que é para não ter problema. É, eita glória, é? Quem deve tem que pagar, irmão. Glória a Jesus. Meu pastor, desculpa, é só para ganhar tempo, viu?
Glória a Jesus. Traz 2 Bíblias e avisa lá que eu já paguei o pastor aqui. Traz aqui agora. Quem quer brinde aí? Quem quer brinde? Então vem cá. Reverendo Gesiel, isso é um carinho. Depois tira do cartaz e embrulha direitinho para ficar fácil dele viajar, tá bom? Glória a Jesus. Então, isso aqui é um mimo, é um carinho da igreja para aqueles que são preletores da nossa escola. A gente entrega esse certificadozinho aqui com carinho. É um brinde, é um mimo. Glória a Jesus. Muito obrigado, meu pastor. Eu sei que o senhor vai ter a sua viagem longa, depois ele vai dobrar direitinho para o senhor. Glória a Jesus. Muito bem, vamos lá. O que tem aí hoje, Orivaldo? Orivaldo, tu não vem com aqueles talher de novo aqui não. Pelo amor de Deus, eu já falei 2 vezes. Tu não me aparece com aqueles... Vai passando, quem vai? Primeiro não, vamos primeiro do menor para o maior, né, irmão? José Antônio dos Santos, gardenia azul. Tá aí? Não. Tem que bradar, senão perde. Isaías Gomes de Souza, bairro Danon. Está aí? Tá aí ou não tá? Ah, tá lá em cima. Vem cá, irmão. Dá esse presente para ele. Pronto. Olha aqui. Moisés Soares, Buriti. Não está aí? Agora vou em cima. Aqui. Zilda Ferreira de Souza, Guerengue. Está aí? Sim ou não? Não. Agora eu vou no meio. Aqui. Meu bem, vai tirando aqui para mim. Thelma Batista Carvalho, Cascadura. Tá lá. Pronto. Ferro de passar roupa. Fica aí que vai ter uma televisão hoje. Cristiane Frazão Ribeiro, Campinho. Está aí? Não, se ela não está, não está. Tem que estar aqui. André Francisco de Paula, Muzema. Está aí? Não está. José Gabriel, Matriz. É o pastor Zé Gabriel. Ele está aí? Não. Não está não. O Zé Gabriel está aí? Não, não está não. Você viu ele passar? Ah, então tá bom. Então, tá? Então leva aí. Bora. Ô bem, não vai pegando de cima não. Pega embaixo, pega do meio. José Bezerra Lopes, gardenia azul. Tá lá. Vem cá, meu irmão. Já tem, guarda esse aí. Marcos Nascimento Neves, gardenia azul. Ó, tô falando. Mexe, não adianta mexer não. Bota lá no fundo assim. Não. Moisés Nascimento Alves, tá aí? Não, faltou. Então entrega o presente para ele. Isso. Évio Freitas Neves, Sintra Vidal. Tá lá. Levantou a mão. O que vai dar pro irmão Ézio? Camisa, gravata, abotoadura, esse negócio de passar no sapato assim, ó. Meu bem, você tá mexendo isso direito? Você pegou lá no fundo aí dessa vez? Eliene Silva de Araújo, Matriz. Tá? Então vai ganhar um presente. Não, tem que trocar, é para mulher. Presente de mulher. Não, bem, dá isso aqui, depois ela troca lá, dá de presente pro pai, pra mãe, pro esposo, pra esposa. Ah, dá. Pronto. Não, é isso. Ô bem, o povo está reclamando que você não está mexendo.
Aqui. O que é que vai ganhar agora? É um terno. Geraldo Luiz da Silva, Guadalupe. Tá aí? Não quero saber se é o marido, eu quero saber se ele está aqui. Ele está aqui? Está dando a volta, é isso? Tá, mas ele está aí, não está? Então tá bom, ganhou, pronto. Bem, agora é o presente, hein? É uma televisão Philco de 32 polegadas de LED. Não, agora eu vou dar a televisão. Agora vou dar, o seu presente já está aqui na mão. O terno você já ganhou. Pode jogar bola? Não. Ó, tá mexendo bem. Tira um agora. É esse aí. 3. Tira um dos 3. Pronto. Tchau, 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 tchau. Amanhã a escola bíblica começa que horas? 7 horas. 19 horas em ponto. Antônio Carlos Marques Lima, Bertichem. 1, 2. É você? 3. Perdeu. Carmen Lúcia de Andrade Tibúrcio, Parque Anchieta. Conta comigo. Perdeu. Fernando Souza de Oliveira, Rio Pequeno. Tá lá. Tá aí? Cadê ele? Ah, tá vindo. Pior que ele tá aí mesmo. Agora não tem mais jeito não. Amanhã vai ter um presente melhor e sexta-feira um melhor ainda. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, receber a bênção apostólica e depois vamos para casa. Irmãos, ô meu irmão, cadê minha Bíblia? Vem cá, meu amigo, com prazer, muito obrigado. Deus, por favor, com prazer, maravilha. Vamos tirar uma selfie. Pode? Pode. Aí. Deus te abençoe. Muito obrigado, tá, amigo? Deus te abençoe, viu? De coração. Ah, foi ele que ganhou segunda-feira? Ah, tá na bênção. Bom demais. Atenção, irmãos. Deixa eu dar esse último aviso e fazermos uma oração especial. Eu estou chegando agora. Um momentinho só. A Elaine Martins, missionária Elaine Martins, e o Oséias, a gente chama carinhosamente, pastor Oséias, carinhosamente a gente chama de Zeinha, a cantora Elaine Martins. Deus permitiu a ela o privilégio de nascer gêmeos na casa deles. Mais um deles, o Joãozinho, os dois foram, logo que nasceram, isso é uma praxe para gêmeos, né? Foram para ficar na UTI em observação e tratamento. Isso é normal quando nascem gêmeos. Normalmente eles vêm um pouco prematuros, então é normal deixar-se lá. E o João, um deles, não veio com algum problemazinho de saúde e foi tendo uma recaída. Infelizmente hoje pela manhã
o Joãozinho foi embora para o céu. E o motivo de eu ter chegado atrasado aqui é porque eu fiz questão de ir ao sepultamento, acompanhar ali aquele momento de dor e de sofrimento. Depois, para chegar de trânsito aqui, lá do Edson Passos, Jardim da Saudade, lá de Mesquita, Nova Iguaçu, até aqui, foi um transtorno terrível, trânsito totalmente parado. Eu queria que nós orássemos hoje pelo pastor Oséias e a Elaine, para Deus confortá-los nesse momento de dor, de angústia, de sofrimento, né? O pastor Loli, venha cá orar por esse pedido de oração. Depois nós vamos dar a bênção apostólica. Vida cristã é assim, na mesma hora que a gente está alegre, a gente está chorando. A vida é desse jeito, né? Então vamos orar para Deus confortar e consolar o coração da irmã Elaine e do pastor Oséias. Oremos, irmãos. Maravilhoso e eterno Deus, Senhor, a Tua palavra diz que nós choramos com os que choram. E neste momento, Senhor, é um momento de tristeza para nós, ainda mais para uma mãe, para um pai, que alimentou, Senhor Deus, que desse momento tão especial para eles. Mas, Senhor, nada acontece que não seja da Tua permissão. Tu tens um propósito em todas as coisas, e a Ti nós te damos a honra e a glória. Mas, Senhor, neste momento, Senhor, Tu sabes o que é o amor de uma mãe, Tu sabes, ó Deus querido, o que é a dor de um pai. E nesse instante, ó Espírito Santo, Tu és chamado para estar ao lado. Esteja ao lado, Senhor, se fazendo presente, preenchendo esse vazio, Senhor. Ó Deus querido, nesse seio dessa família, eu quero Te rogar, Senhor, pela outra criança agora, que o Senhor dê muita saúde, muita alegria para esse casal. Ah, Senhor, e que a Tua graça, Senhor, nesse momento de dor, seja abundantemente na vida de toda essa família, Senhor. E ó Deus querido, que nós possamos Te dar honra e glória, e sempre dizer: bendito seja o Senhor, porque o Senhor dá e o Senhor tira. Tu tens um propósito em todas as coisas. Mas, Pai, enxuga essas lágrimas, enxuga, Deus querido, as lágrimas desse pai e dessa mãe. Ó Deus querido, e a Ti, Senhor, continuaremos Te dando a honra e a glória. Tu sabes o quanto, Senhor, essa família é amada e querida por todo esse país, Senhor, e que a Tua boa mão esteja sobre eles em todo instante. É o que nós oramos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem concorda com isso, diga amém. Vamos receber a bênção apostólica. Pastor Eleazar Torres, nos dê a bênção apostólica desta noite. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos os fiéis. Todos digam amém. A paz do Senhor, meus irmãos, vão com Jesus. Olha, se alguém ficou sem tomar o sopão, tem sopão ainda, irmão. Passa ali e dá uma ajustada no estômago.